Fala você, amigo ligado no lance, final de semana aí de muitos clássicos pelo Brasil, e a gente vai focar aqui em alguns deles que animaram aí as torcidas esse final de semana aí. Lembrando que você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever aí, comente, compartilhe, ative o sininho, aquela coisa toda. Bem, e aí, né, vamos lá. Como é que foi esse final de semana? Vamos começar aqui pelo jogo de sábado, São Paulo e Corinthians. A estreia do técnico Vitor Pereira, do Corinthians, não muito boa, né? O Rogério Ceni enfim conseguiu uma vitória aí, conseguiu se reerguer, né? O time do São Paulo, se você for ver no papel, não é um time ruim, não é um time horroroso que se diga, mas não vinha conseguindo bons resultados. E agora o Rogério Ceni aí nesse jogo, num clássico, num jogo grande aí contra o Corinthians, se deu bem aí. A estreia do Vitor Pereira pelo lado do Corinthians. Eu acho que o torcedor do Corinthians não tem o que se preocupar. Eu acho que o time, pelo menos o titular, é um time bom. Se todo mundo tiver inteiro, eu acho que pode ser um time que tende a crescer muito durante a temporada. Tem que ver também como é que vai ser o desempenho do técnico português aí, né? Que aquela coisa, a gente tem que ver que não é porque o técnico é português, que é de fora, ele é um grande técnico que pode fazer um puta trabalho. Mas é aquela coisa, qualidade não tem nacionalidade. Pode ter técnico bom em qualquer lugar, mas eu acredito que não. Eu acho difícil que faça um trabalho pior que o do Silvinho aí. Que infelizmente o Silvinho não conseguiu desenvolver aí. Teve tempo, teve meses aí. Eu, na minha opinião, o Silvinho já não viraria nem um ano como técnico do Corinthians. Mas resolveram dar uma chance para ele. E aí ele jogou o quê? 4 jogos, treinou o Corinthians, 4 jogos na temporada e mandaram o cara embora. Paciência, né? Vamos ver agora como é que vai desenrolar aí no decorrer da temporada o trabalho do nosso Vitor Pereira aí, né? Mas aí fica, o Rogério Ceni ganha uma sobrevida nesse jogo aí contra o Corinthians, essa vitória no Morumbi 1-0. Agora vamos para Minas Gerais, né? O jogo de domingo aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogo recheado de polêmicas aí, o Cruzeiro abriu o placar com o menino Roque aí, muito novo, 17 anos aí, abrindo o placar, o Cruzeiro saindo na frente, o Cruzeiro fazendo uma ótima estreia, uma ótima estreia desse garoto, fazendo gol e dando gol logo no início do jogo, tirando o goleiro, chutando para fora aí. Mas o lance que entrou mesmo para polêmica nesse jogo foi o pênalti marcado pela arbitragem em cima no Hulk, muito discutível aquele pênalti ali. A impressão que eu tive pelas câmeras, pelos ângulos que eu vi, foi que o jogador do Cruzeiro acerta a bola, mas o que complica é que ele vai no meio da perna do jogador do Atlético, acerta a bola, e aí dependendo do ângulo que o juiz está, ele tem a impressão de que foi um carrinho por trás, e aí resolveu marcar o pênalti, até porque o jogador do Atlético cai dentro da área, e ele resolveu marcar o pênalti. Acho que se tivesse o VAR, poderia mudar de ideia, mas como só teve aquele ângulo ali, o árbitro acabou marcando o pênalti, né? É uma crítica que eu deixo aqui, né? Como é que campeonatos estaduais hoje em dia não tem um VAR? É muito complicado. No Rio de Janeiro tem, mas tem só nos clássicos também, né? Aí não dá, mas em Minas nem nos clássicos tem. É complicado, amigo. É difícil. Acho que um campeonato, num futebol, hoje em dia, e você investe muito dinheiro, investe milhões, tá bom, não é o caso do Cruzeiro, mas você investe muito dinheiro para montar um time, e aí de repente vai num lance capital desse, decide um jogo, e se não der uma decisão, como é que fica? O fato é que o Hulk foi lá, empatou o jogo no pênalti, cobrado, e nos acréscimos o Ademir aí, jogador aí que veio do América Mineiro ano passado pro Atlético Mineiro, conseguiu aí virar o jogo no finalzinho. O Atlético aí, super campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo aí nos últimos tempos, nacionalmente venceu esse clássico contra o Cruzeiro. Mas fica, né, fica registrada essa postura do Cruzeiro aí, jogou bem, fez uma boa partida, né, em meio a esse momento de disparidade entre Cruzeiro e Atlético. Uma diferença muito grande entre esses times aí, os rivais. O Atlético muito superior, com uma injeção financeira muito grande, com títulos, com grandes jogadores, enquanto o Atlético vive esse limbo aí monstruoso na sua história. Agora vamos para o Rio de Janeiro aí, Flamengo e Vasco, clássico do final de semana no Rio de Janeiro aí, no estádio Newton Santos ou Engenhão. O Flamengo também era muito favorito, a exemplo do Atlético Mineiro em Minas. O Vasco também ainda na Série B vive a amargura da Série B, mas o Vasco fez uma boa partida,
acho que conseguiu se unir ali em prol dessa partida, coisa que não vai acontecer em toda a partida, diga-se de passagem. O Zé Ricardo poupou o Raniel nesse jogo, né? Aí você pensa, né? Poxa, para poupar o Raniel num clássico, caramba, e aí, um dos melhores jogadores do time, vem fazendo gols, é o artilheiro. Mas você tem que parar pra pensar, né, gente? O Raniel jogou quarta-feira, hoje tem clássico, na próxima quarta-feira tem jogo contra o Juazeirense. Lá em Juazeiro, viagem longa, lá no interior da Bahia, divisa com Pernambuco, né? E aí? Eu acho que o José Ricardo tá certo, porque afinal de contas o Campeonato do Rio de Janeiro, se você tem uma ideia, o campeão ainda nem recebeu. O campeão demora meses, quando recebe o dinheiro da premiação. E aí, como é que você vai priorizar um campeonato desse? Não é verdade? E aí você vai pegar o Flamengo, aquela coisa. Na tua situação, o Flamengo, em teoria, o Flamengo seria favorito. Então acho que o Zé Ricardo tá certo mesmo, priorizou o jogo que financeiramente é mais importante pro clube, que é contra o Copa do Brasil, porque se o Vasco perde eliminado, perde dinheiro também, e o Vasco não tá podendo perder dinheiro agora, né? Porque aí vai entrar a SAF aí, e aí pode mudar a situação do time do Vasco aí, do clube do Vasco. Mas a verdade é que o Flamengo começou dominando o jogo, o Paulo Souza ali, aos poucos vai colocando um time mais, ele vai falando o time que vai ser o principal na temporada, eu tô percebendo isso. E o Flamengo começou ganhando ali, uma cobrança de escanteio muito mal batida, e o Arão colocou na cabeça do Felipe Luiz depois, dentro da área, o Flamengo fez 1-0, mas depois o Vasco deu uma melhorada no jogo, conseguiu um empate no começo do segundo tempo, numa bola perdida do nosso bravo Andrés Pereira, que eu tenho que dizer uma coisa, gente, o Andrés Pereira ele precisa ser afastado, mas não porque ele é ruim, porque ele é horroroso, está num momento psicológico tenso. Não é por isso, é porque ele precisa se resguardar. Se o Flamengo vai investir tanto dinheiro no jogador, o Flamengo tem que se resguardar. Tem que dar um tempo para esse menino ali se recuperar psicologicamente, porque não tá bem. Ele visivelmente não tá bem. Ele erra bolas, ele perde. Outro dia o Andrés Pereira foi bater boca com um jogador do Madureira. Não pode. Ele foi brigar com o jogador do Madureira, perdeu a cabeça num jogo pequeno de estadual. Não dá. Eu acho que ele tá muito afetado ainda pelo lance da Libertadores. Eu acho que ele tem uma cobrança dentro de si em relação a isso e ele não consegue desenvolver o futebol dele. Então, eu acho que o exemplo acho que tá aí do lado dele. O Vitinho, que foi um jogador que sofreu muito psicologicamente durante muito tempo no Flamengo, muito cobrado. E aos poucos ali ele tá encontrando o espaço dele no Flamengo. Entendeu? Não é uma coisa assim, nossa, o Vitinho explodiu, é um jogadoraço. Mas é um jogador que de vez em quando ele consegue entregar alguma coisa. E aí no contra-ataque, um golaço do Vasco, o Gabriel Peck deu um chutão na trave. Eu acho que o Flamengo ainda tem alguns problemas defensivos ali. Eu acho que o erro, além do Andrés Pereira, também do Davi Luiz, que deu muito espaço para o jogador do Vasco bater na bola ali. E o Flamengo tem, e outra coisa, o Flamengo tem uma dificuldade de criação muito grande aí. Apesar do Vasco ficar fechadinho, ele fez um bom trabalho. O Flamengo tem uma dificuldade de criatividade nesse final de jogo, nesse meio do jogo aí, em todos os jogos, na verdade, né? Fora o fato que o Flamengo parece que entra com o freio de mão puxado nos clássicos. Isso é verdade. E aí no finalzinho do jogo, o nosso bravo Paulo Souza empilhou o atacante, colocou finalmente o Marinho, que é um jogador que a torcida cobra, e ele não tem colocado, não tem sido muito utilizado. E aí o Rascaeta fez um golaço de fora da área e marcou mais um gol. Aí o segundo Flamengo dando a vitória ao rubro-negro carioca. No último lance do jogo teve aquele lance do pênalti que o torcedor do Vasco pediu muito e posteriormente a gente viu que não foi, a bola bate no rosto do jogador do Flamengo, João Gomes, e muitos torcedores, inclusive alguns jornalistas aí, colegas, infelizmente não esperaram um ângulo melhor e taxaram lá, foi pênalti pro Vasco, lá, roubaram o Vasco. Eu falei, não foi bem assim, gente. Não esperaram o miojo ficar pronto e já taxaram que foi pênalti, mas não foi. A imagem foi clara. Acho que pode sim discutir o fato do árbitro não ter chamado o VAR. Eu acho que isso aí tá certo. Mas ele veria que a bola foi no rosto e não foi pênalti. Acho que a vitória ficou de bom tamanho pro Flamengo. Eu tenho uma coisa aqui para dizer em relação a esse time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo perde muito pelo lado esquerdo, com o Everton Ribeiro jogando pelo lado esquerdo. E perde também com o Felipe Luiz na zaga. Não sei, eu acho isso. E acho que o Paulo Souza vai ter que ver alguma coisa, fazer alguns ajustes aí pro restante da temporada. Bem, aí a gente segue aqui. Semana que vem vamos fazer mais uma análise aí
de alguns jogos aí do final de semana ou do meio de semana também, né? Lembrando que tem Libertadores aí, Copa do Brasil chegando, é ano de Copa do Mundo, grandes clássicos está aí com tudo. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso, fique com Deus e até a semana que vem, galera. Um abraço.